Como eu sempre tenho dito, são tantas as perguntas e muito poucas são todas as respostas que a gente precisa, ou não tem todas as respostas. Eu continuo firme na minha fé, agradeço ao Eterno pela sua bondade, pela sua misericórdia para com a nossa vida, e continuo sempre estudando a profecia, a palavra, porque isso conforta e alimenta a minha alma. Eu estava analisando mais uma vez a profecia do profeta Daniel, que é um dos profetas que eu gosto muito, né? E observei uma coisa que eu até então não tinha observado, certo? Você vê no início do livro de Esdras a revelação que o Altíssimo levantou Ciro para ser o libertador, o protetor de Israel. Até Isaías mesmo já tinha profetizado que Ciro ia fazer essa coisa, né? Ia libertar Israel antes mesmo que tudo isso tivesse acontecido. E aí você nota que foi dado para Ciro todos os reis da terra. Foi dado para ele todos os reis da terra. Mas você procura ver a história de Ciro. Depois da saída de Israel, que Ciro deu o primeiro decreto, Ciro só viveu 7 anos. Ou seja, o decreto de Ciro só durou 7 anos. E o que está acontecendo? Como é que um homem que o Eterno entrega para ele todos os reinos da terra, o seu reino dura só 7 anos. Isso começou a me incomodar a minha alma, né? A mexer comigo por dentro. Eu fico assim, fico inquieto, né? Alguma coisa precisa se revelar aí, não é possível. Eu fiquei analisando isso tudo, né? Porque às vezes até pra gente passar uma informação, a gente precisa ter uma base, porque às vezes saber uma coisa é um fato, explicar essa coisa é outra completamente difícil. Você procura uma pessoa que constrói móveis, um marceneiro, ele consegue fazer um armário, uma coisa mais linda do mundo. Como é que ele faz para explicar esse armário? Como é que ele consegue explicar essa coisa? Para ele explicar é muito difícil, porque ele é um marceneiro, ele não é um mestre em marcenaria. Já o mestre em marcenaria, ele consegue ensinar, consegue passar a informação para frente. Então, como foi que foi feito, ou como aconteceu, é muito difícil explicar. Saber o que aconteceu é bem mais simples para quem né? Ou para o marceneiro que fez o móvel, ele sabe como fazer. Não precisa de ninguém estar dizendo nada para ele, né? Ele entendeu o projeto e fez o projeto. E eu buscando essa resposta. Como que o grande Ciro, um homem incrível, que usou uma estratégia inovadora, entrou em Babilônia, por baixo do leito do rio, ele desviou o leito do rio, e o leito do rio se secou, dando condições de o exército de Ciro entrar por baixo dessas grades do rio e adentrar dentro de Babilônia e matar o último monarca, né? Que é Beltesazar, o neto de Nabucodonosor. O último monarca de Babilônia foi o próprio pai de Baltazar e o Baltazar. Só que aconteceu que o Namorido, ele se desentendia muito com o filho. O que aconteceu? Ele resolveu estudar filosofia, as artes egípcias,
E foi viver em outro canto e entregou o reino na mão do filho, né? E deu no que deu, né? Certo? Ele blasfemou contra o Eterno, né? Bebeu no cálice sagrado, e recebeu a maldição e perdeu o reino, né? E nessa mesma noite, Ciro conseguiu entrar sem derramamento de sangue, matou o rei de Babilônia e tomou posse, né? Apesar de que Ciro não governou logo em seguida, quem governou foi Dário, né? Foi Dário que iniciou o governo dos Medos e Persas, que era uma coligação, né? Uma união de nações, né? Então foi Dário escolhido para começar, o primeiro Dário, né? Aí você começa a se indagar, né? Porque Isaías falou que ele seria o libertador de Israel. O livro de Esdras fala, o livro de Crônica fala, muitos outros profetas falam, né? Falam muito de Ciro, né? Certo? Além de ele libertar Israel, ele deu uma grande fortuna para começar o templo. Pediu para que todas as pessoas de todas as nações dessem oferta para começar o templo, para começar o templo, né? Deu condições para os que voltaram do cativeiro chegar, né, em Jerusalém, na cidade dele, né, na nação deles, e começar a sua vida. Porque não é só reconstruir o templo. Israel recebeu a rescisão de trabalho, né, o seguro de vida, que eu tanto falo. Ele recebeu o seguro de vida para reiniciar uma vida nova, né? E ele pegou esse seguro de vida, né, e começaram a vida nova. Não foi só a construção do templo, né? Começaram novos rebanhos, começaram a edificar as outras cidades, que não tem só Jerusalém, né? Começaram a erguer suas fazendas, suas vidas financeiras, todo esse processo, né, que nós já entendemos. E aí eu busquei entender por que Ciro só reinou 7 anos. Por que Ciro só reinou 7 anos, somente 7 anos, né? Não estava previsto para Ciro governar só 7 anos. A média de um monarca, você tem na Bíblia, é de 40 anos de governo. A média de um monarca é isso aí, Davi, talvez um pouco mais, um pouco menos. O próprio Nabucodonosor parece que foi 40, 45 anos. Ou seja, no máximo 50 anos, esses grandes monarcas reinam. E sempre há mudança de rei. E Ciro recebeu todos os reis da terra em suas mãos. E como é que Ciro só reinou 7 anos e depois foi assassinado em batalha? Não tem essa de um monarca ungido pelo Eterno ser morto em batalha, certo? O próprio Davi lutava em batalha, né? Tinha alguns homens que viviam em volta de Davi, lutando a favor de Davi, protegendo a vida de Davi. E Davi tinha uma força fora do comum. O arco de Davi se desprendeu e Davi foi e envergou o arco sozinho. Era preciso 2 homens para envergar o arco, para poder reorganizar o arco. E Davi envergou o arco sozinho. Davi era um espadachim incrível, um guerreiro, um arqueiro. Tudo Davi sabia fazer. Davi era um polivalente na arte da guerra, né? E viveu, reinou 40 anos sobre Israel, né? Salomão também reinou 40 anos. E Ciro, que recebeu a terra em suas mãos, só teve 7 anos para gozar desse benefício e morreu. O que aconteceu? Aí a gente tem que começar a entender um pouco a história de Daniel, né? Quando chegou a situação que Daniel, no primeiro ano do rei Dário, começou a buscar a profecia de Jeremias para entender por que Israel continuava no cativeiro, porque a profecia se cumpriu. Matou o último monarca de Babilônia. O cativeiro de Israel acabou com a morte de Nabucodonosor, acabou ali. Porém, Israel ainda continuava em Babilônia, já não mais sobre o domínio
da nação de Nabucodonosor, mas sim dos medos persas. Mas a palavra do Senhor do Eterno foi fiel. Quando completou os 70 anos, o último monarca tombou, que foi Belsazar, o neto de Nabucodonosor. O problema foi que Israel não foi libertado pelo novo reino que entrou. Continuou sendo escravo lá. Mas a palavra do Eterno foi fiel e verdadeira, né? 70 anos sob o domínio de Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor, né? E sua descendência, e assim aconteceu. Porém, o retorno para Jerusalém não foi assim tão imediato. E a própria Bíblia fala que Daniel já estava com a idade avançada, com mais de 80 anos. Com mais de 80 anos, certo? E eu acho que em torno de uns 85, 87 anos, na época que ele recebeu a revelação completa do profeta Jeremias. E dali para diante ele ficou no governo de Dário, na posição de primeiro-ministro, ou seja, Daniel mandava ainda naquela região, porque ele era o homem de maior confiança. Israel gozava de regalias, né? No caso de Daniel, Israel tinha as melhores terras, vamos dizer, tinha privilégios que os outros povos não tinham, porque era o povo de Daniel, né? Daniel cuidava desse povo e intercedia diante do rei por tudo, né? Tinha sinagogas, Daniel conseguia dar assistência de todos os sentidos, qualquer problema Daniel resolvia. Então Daniel, tanto que no capítulo 9 do livro de Daniel, quando o anjo Gabriel se apresenta fisicamente a ele diz para Daniel, 70 anos é determinada sobre o seu povo. Isso até me entristece um pouco, porque o anjo não falou sobre o Eterno, sobre o povo do Eterno, sobre o povo dele, mas sobre o povo de Daniel, porque Daniel era quem intercedia direto, né? Daniel, Ezequiel, o profeta Ezequiel, são as pessoas que clamavam dia e noite pela redenção de Israel. Então Daniel praticamente se tornou uma espécie de Moisés, né? E também sumo sacerdote, né? Ele estava na posição do Mashiach, o Daniel, na verdade, né? Ele era o sumo sacerdote, também era o governante de Israel. E nem o rei Joaquim, que também estava nessa região aí, se comparou, né? Muito pelo contrário, né? Joaquim não se entregou de vez naquela situação, né? Não continuou confiando no Eterno como deveria fazer. E Daniel não, Daniel persistiu, né? Certo? Desde a sua juventude, sempre em fidelidade. Daniel chegou em Babilônia no ano 609 antes de Cristo, né? Ou antes da Era Comum, dentro do calendário gregoriano, certo? E chegou com 17 anos e 8 meses, né? Teve um treinamento de 3 anos para se tornar um secretário do rei, né? Quando aconteceu o que aconteceu, que o rei foi perturbado por um sonho, ele vivia sempre preocupado com o futuro de Babilônia. Essa era a angústia do coração de Nabucodonosor. Ele vivia preocupado com o futuro de Babilônia. Como ficaria? Ele só tinha um filho, ele queria saber como ia ser daí para frente, se o reinado ia acontecer, porque ele estava vendo. E sempre os deuses abandonavam os reinos, né? Abandonavam os reinos e entregava os reinos na mão de outros reis, e assim ele não queria que acontecesse isso. Tanto que ele tinha um salão com todos os deuses da época, né? Inclusive, né, os utensílios do templo do Altíssimo estavam nesse salão.
Ou seja, ele trouxe o Altíssimo para a Babilônia também. Nabucodonosor trouxe o Altíssimo para a Babilônia também, para se fortalecer também, porque ele sabia da compaixão do Altíssimo para com ele, né? Através de Jeremias e todos os seus espias, que revelou que o seu nome já era citado antes mesmo dele nascer naquela região ali. Então, Daniel revelou para o rei o sonho que o angustiava, né? E dizendo para o rei que o Eterno revelou para ele o futuro. Disse que o reino dele ia durar bastante, ia ser o melhor reino daquela visão, que era a cabeça da estátua, né? Em seguida vinham os medos persas, depois vinha a Grécia e por último o reino de Roma e o sistema mundial que estão vivendo até hoje, né? Então, a pergunta que não quer calar, por que Ciro só reinou 7 anos? O primeiro decreto de Ciro durou só 7 anos. Que morreu Ciro, morreu o decreto ali. A nação de Israel estava na mão de ímpios e na mão de reis ímpios e gentis. Na verdade, quando entrava um rei ímpio, Israel era proibido de continuar mexendo na profecia, em trabalhar na reconstrução do templo, em trabalhar na reconstrução de Jerusalém. Os reis ímpios não deixavam. E só os reis gentis benevolentes que faziam isso. E o que aconteceu? Israel, Daniel viveu até o 3º ano do rei Ciro. Então até o 3º ano, Daniel servia o rei Ciro. Se você ver no primeiro capítulo de Daniel, mostra que Daniel serviu Nabucodonosor até o rei Ciro. Ele viveu 3 anos, certo? Então Daniel morreu mais ou menos entre 90, 92, 93 anos de idade, né? A Bíblia não me dá essa certeza dessa conta certa, mas eu acredito que entre 92 a 93 anos Daniel morreu, né? E quem era o conselheiro de Ciro? Era Daniel. Daniel era o conselheiro de Ciro. Daniel mantinha a chama viva da palavra do Eterno no coração de Ciro. E quando Daniel morreu, a influência do Eterno na vida de Ciro também morreu. E Ciro se envaideceu, porque Ciro sabia da profecia, que ele ia ter todos os reis da terra, que ele ia fazer e acontecer. E muito pelo contrário, Ciro deveria ter cuidado de Jerusalém, certificado se o templo realmente ia ser construído, se a cidade ia ser reedificada, quem sabe até mudar o seu trono para Jerusalém. Cuidado do Altíssimo, que o Altíssimo demonstrou um amor muito grande por ele. Mas não, ele se envaideceu, bebeu a sua própria vaidade, se embriagou, certo? E deixou Israel sozinho. Teve pelo menos 4 ordens, 4 mandados para poder dar sequência na profecia das 49 anos, ou das 7 semanas e 7 anos. Ciro ficou com 7 anos. Apesar de Israel ser libertado no ano 73 pelo decreto de Ciro e a ordem para construir o templo e a verba para fazer isso, então essa ordem realmente aconteceu. Não tem essa de outra ordem aconteceu, partiu de Ciro, certo? Então Israel chegou no ano de 74, 74 anos depois do exílio de Babilônia, né? Chegou de novo em Jerusalém na festa das trombetas. E Israel fez o altar do sacrifício. E começou, naquele mesmo tempo, foi lido a palavra, foi lido o livro da Torá, o livro da Moisés, e o povo se rasgava as suas vestes, se cobria de cinza, de terra, de vergonha, por tudo que seus pais fizeram e se arrependeram. Israel é um povo eterno, porque se um descendente de Israel se arrepender pelos que já morreram,
eles são perdoados mesmo após a morte. O poder que Israel tem. Israel é imortal. Israel é uma nação fora da caixa. E ali eles reativaram aquela aliança ali com o Altíssimo, certo? Mas havia um período também de provação dessa nova aliança, né? E foi determinada, né? As 70 semanas sobre 70 semanas de 7 anos sobre o povo de Israel, né? E o que acontece? Dali, depois que eles colocaram o altar do sacrifício, 2 anos depois que eles chegaram em Jerusalém, que eles conseguiram fazer o altar, 2 anos depois, eles começaram a fazer, eles fizeram o alicerce do templo. Ou seja, no 3º ano de Ciro, justamente no período que Daniel morreu, né? Daniel não, realmente entregou sua vida na mão do Altíssimo e descansou, né? Com as últimas revelações, certo? E as piores revelações foi nessa época. Daniel, quando teve a visão do reino do anticristo, é a única vez na Bíblia que um profeta adoece, fica de cama meses por causa de uma visão, de uma revelação. Daniel ficou doente com a visão do reino do anticristo, que era um bicho terrível. Ele ficou traumatizado com o que viu. Com a visão do reino do anticristo, o último animal, né? O monstro, né? Adoeceu Daniel. A visão que o cara teve, adoeceu. E Daniel já não estava nessa idade toda, né? Certo? Já tinha completado 90 anos, já estava por aí, né? Certo? Então, o que acontece? Com a saída de Daniel, a influência do Eterno ficou fraca na presença de Ciro. A previsão de reinado de Ciro era de 49 anos. Ciro ia governar sobre os medos e os persas por exatamente 7 semanas de 7 anos, né? Assim como aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor não chegou a governar 49 anos, foi em torno de 45, 47 anos. Mas praticamente Ciro ia governar o mesmo tempo que Nabucodonosor governou. Ou seja, todo monarca não passa de 50 anos, seu rei, né? Todos morrem antes de completar 50 anos, ou completando 50 anos, já não dá mais para frente. E na vida de Ciro estava profetizado 49 anos, que era o tempo que Ciro deveria construir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir tudo. Quem sabe até se curvar de vez diante do Eterno, fazer da cidade da Jerusalém uma cidade mundial, uma nova capital, mudar o seu governo para a cidade de Jerusalém. Poderia ter feito tudo isso, mas Ciro não fez isso. Ciro, a partir do momento que ele deu o decreto, que deu aquela fortuna, que libertou o povo de Israel, ele lavou as mãos dele, ele não fez mais nada. Ele lavou as mãos dele, né? E o que aconteceu? Ciro não viveu para cumprir a profecia que estava na vida dele. Ele só viveu 7 anos. E daí ficou uma bagunça. Vieram vários reis, ninguém passa de 15 anos. Sei lá, poucos anos já estão tudo morrendo, né? Vieram vários Dários, vários Artaxerxes. E uma confusão enorme gerou nessa profecia. E hoje fica difícil uma pessoa ter um número correto nessa situação, certo? Mas é claro, e está bem claro, que 7 anos do decreto está no tempo de Ciro. Depois tem um tempo a partir do 2º ano do rei Dário. Agora, qual Dário está se revelando, né? Porque o primeiro Dário, de 616, quando é registrado, né, em toda a internet aí, que foi principalmente na Wikipédia, né? É registrado que foi em 616 que o tempo foi concluído, né? O segundo tempo foi concluído.
né? Só que também fala da embargação de um templo e chama o rei Xerxes, né, como responsável pela embargação desse templo, né? Só que aí o Xerxes vem depois de Ciro, vem depois desse Dário, do ano de 616, e tem uma grande confusão, né? Então o que leva a acreditar, até o presente momento, que a profecia foi de certa forma espaçada e dividida. Quando reinou um rei que não era ímpio, um rei gentil, um rei bom, certo? Automaticamente Israel era abençoado. Mas quando tinha um rei ímpio, Israel era rejeitado, né? Então, esse tempo está se dividido não só pelo rei Ciro, que levou 7 anos, o tempo que levou o rei Dário, o tempo que levou Artaxerxes, né? E todas essas coisas aí para poder costurar esse tempo aí, né? Até chegar ao Mashiach. O mais interessante dessa mensagem é entender, certo? Não importa a confusão que Ciro gerou em não ter se entregado de vez de coração ao Eterno, que poderia ter evitado milhares de problemas, não, certo? Se Ciro tivesse feito isso, esse tempo estaria amarrado só no tempo de Ciro. Mas Ciro se envaideceu, bebeu da sua própria vaidade e achou que poderia conquistar o mundo inteiro, né? E porque estava com os reinos da terra em suas mãos, mas se esqueceu de zelar pelo templo de Jerusalém, pelo segundo templo, que ele precisava do segundo templo em pé, porque se a força dele estava vindo do Altíssimo, ele tinha que dar uma atenção ao segundo templo, né? A construção do segundo templo. Também não se mexeu quando começou a oposição, certo? Nós temos que pensar que Israel não era um exército como no tempo de Moisés, no tempo de Davi. Era um povo fragilizado, um povo que tinha passado 70 anos na escravidão, 73 anos na escravidão. Era um povo que, infelizmente, estava cansado dessa situação, né? Então, eles não estavam aquele povo guerreiro, certo? Os inimigos oprimiram Israel, né? Os samaritanos ameaçavam o povo, as pessoas queriam recomeçar o tempo, ficaram com medo dos inimigos, né? Além de tudo, eles pagaram, né, conselheiros para poder falar mal de Israel diante dos líderes que respondiam pelaquela província ali, certo? Saiu uma acusação contra Israel, tudo invenção desse povo, né? E toda essa questão, né, certo? A internet diz que foi em 616, né? Se não tiver fermentado a Bíblia, né? Até aponta que foi não nesse Dário, né? Não nesse primeiro Dário, depois do filho de Ciro, mas no outro Dário que possa ter começado isso aí. Então é muita coisa para se estudar, é muita coisa para se ter paciência, porque é muito difícil entender isso aí. Mas nós podemos entender o seguinte, né? Que uma pessoa que recebe uma profecia maravilhosa dessa, recebe os reinos da terra em sua mão, tem um reino abençoado, deu uma vacilada e perdeu tudo. Passou a dar ouvido a outros conselheiros. Quando Daniel saiu, o que aconteceu? Outros conselheiros entraram no lugar, e aí passaram-se a mente do rei, conselheiro, e conselhos, e o rei morreu em batalha, né? Ou seja, o rei abandonou o templo de Israel, o rei praticamente abandonou o Altíssimo, morreu com 7 anos de governo, o que estava previsto para ele 49 anos. E é essa a mensagem que eu trago hoje, né? Como um detalhe pode mudar tudo, né? Israel exalta Ciro e tal, Israel esconde muita coisa, né? Certo? Até mesmo essa revelação está bagunçada porque a Torá foi mexida, certo? E tudo isso que eu estou estudando aí é para tentar chegar, porque o relógio do Criador
do tempo do Criador se ajustou em 2017. Aquele foi um ajuste que houve. Aquele sinal no céu ali foi um ajuste. Certo? E tá bem claro que esse período de 7 anos é o período, né, que o Eterno está dando para o selamento do filho varão, né? Certo? Eu só sei dizer uma coisa: nós temos que nos amarrar em alguma coisa, certo? A partir do momento que compreendemos que o sinal das estrelas influencia a profecia, como o sinal da estrela de Belém, né? Que estudiosos afirmam entre o ano 7, o ano 6, né? Eu ainda digo mais, pode ter sido até no ano 8, né? Porque não contamos com o ano 0, né? Certo? Então, ou o ano 6, não sabemos. O que pode acontecer, né, pelo ajuste que está dando no relógio da profecia em 2017, se fizermos uma conta, né, está entre o ano 7 e o ano 8, né, a passagem dessa estrela, né, pelo ajuste do relógio do Criador na profecia em 2017, né, em setembro de 2017, na festa das trombetas. Possa ser que nós estejamos enganados, que não aconteça em 2024, que aconteça em 2023, que aconteça agora no final de 2022, que possa acontecer no ano de 2025, 2026, ou sei lá, até 2030. Uma coisa eu tenho certeza no meu coração: eu nunca pedi para o Eterno me revelar uma coisa dessa. Eu não teria força para segurar uma responsabilidade tão grande assim, certo? Você saber o dia real da coisa, certo? Só sei que está breve e que pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos estudando para isso, certo? E é para isso que serve a profecia, para não deixar alerta, para não deixar ligado, para não deixar envolvido com a palavra do Eterno, para observar os sinais, porque vai acontecer, né? Não é questão de se vai ou não, é quando vai, né? A qualquer momento pode acontecer, né? Certo? Se a nova ordem mundial e a nova ordem religiosa brincar com a profecia, isso pode ser acelerado. Não existe na profecia do Mashiach uma obrigação para acontecer os 2000 anos fechados, porque se quem estuda a festa das trombetas sabe que os 2 dias depende da lua, e a lua pode se antecipar, né? Quem estuda a profecia da festa das trombetas sabe disso, que a lua pode se antecipar antes de completar os 2 anos, os 2 dias da profecia, certo? Então, é o que temos por aqui por hora, né? Certo? É entender, certo? Que não se pode selar a profecia. Não se pode fechar o livro, dizer, não, está tudo revelado, nem assim não. Certo? Daniel, né, deixou esse mundo com mais de 90 anos, eu acredito que 93 anos. Ciro perdeu a oportunidade de reinar sobre a terra por 49 anos porque deu uma vacilada, né? Quando Daniel morreu, ele passou a dar ouvido a conselhos errados, aí quebrou a cabeça, quebrou a cara, né? E vacilou e morreu em batalha, né? Certo? Então, tudo isso prejudicou a profecia. Se o rei Ciro tivesse ficado na posição que ele está, dando suporte a Israel, dando apoio, tivesse feito umas 2 ou 3 visitas na região, feito tudo certinho, a profecia tinha se cumprido à risca. Mas não, quando ele morreu, quebrou a profecia ali. A profecia estava na mão de reis, não estava direto na mão de Israel. Qual o próximo rei que vai liberar a profecia agora? Né? O rei Dário. E de qual Dário nós estamos falando? Né? Depois de Camiase, o filho de Ciro, né? No ano de 616, como mostra aí o Wikipédia, ou depois de
Depois de Chester, né? E Artaxerxes, que vem um outro Dário também, né? Então é complicado a gente querer acertar a conta desse jeito. A profecia foi quebrada, a profecia foi rompida, certo? A última ordem, né, é que amarra o tempo do Mashiach. Mas a quantidade de tempos que esses reis gentios, benevolentes, atuaram sobre Israel é que determina os 49 anos da profecia, certo? Para poder entender que Ciro vacilou. Se Ciro não tivesse vacilado, os 49 anos seria literal. Mas como Ciro vacilou, esse tempo variou. É isso aí. Que a paz do Eterno seja com todo. Que a luz do Altíssimo esteja em todos os lares, em todas as casas, em todos os corações, na mente de todos os atalaia. Eu não sou dono da verdade, muito pelo contrário, busco ela todos os dias diligentemente. Abençoai a todos, todas as nossas famílias, ao nosso país, né? Ao nosso Brasil, que agora está prestes a enfrentar uma eleição aí. Que essa eleição influencia na profecia, por incrível que pareça, influencia na profecia, certo? Eu não sei se as urnas serão manipuladas, né? Eu não sei, mas com certeza a escolha, né? É importante a gente fazer a nossa parte, ainda que o mundo venha manipular o resultado, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Certo? Eu continuo na minha confiança no presidente Bolsonaro, com todos os defeitos dele, certo? Tem sempre se demonstrado temente ao Eterno, certo? Olha que Ciro, cheio de defeitos, cheio de imperfeições, e o Eterno chamava ele de meu servo, né? Meu servo Ciro e meu servo Nabucodonosor, né? Então, para o Eterno, ele vê o coração, ele vê o entendimento, ele vê outras coisas que a gente não consegue ver. Eu acredito que Bolsonaro é uma pessoa que ainda possa ter uma segunda oportunidade aí, certo? Me diga qual o presidente que durante o seu reino aqui no Brasil, durante o seu tempo de governo, enfrentou uma pandemia, né? Em uma oposição severa ao seu governo, como eles vêm passando. Certo? Eu não estou dizendo que ele será a solução nem melhora de nada, mas ele vai favorecer a profecia, né? É bom que o Brasil esteja com alguém temente ao Eterno, né? Não é que ele possa fazer tudo sozinho, mas pelo menos aplaca alguma coisa, né? Que o Eterno resplandeça a luz do seu rosto, a luz da sua face em todos nós. E só tem duas maneiras, ou ele está de frente de nós, ou ele está dentro de nós, para que essa luz se reflita no nosso rosto, né? Abençoe o povo brasileiro, né? E que tenha misericórdia das igrejas, de todos nós, né? Há alguns que dizem que a profecia de Apocalipse 12, a mulher se refere a Israel. Se referir a Israel, significa que todo o evangelho é o filho varão. Seria muito bom se fosse assim. Mas se isso não acontecer, essa mulher com a coroa de 12 estrelas, né, representar a igreja, a profecia diz que do corpo da igreja vai sair o filho varão. Então ninguém tem condições de dizer sou eu, sou ela, sou aquele. É do corpo da igreja, é de toda a face da terra, né? Vai sair os homens bons da face da terra, com certeza, né? E não são perfeitos, são aqueles que são tementes ao Altíssimo. Que o Eterno abençoe e guarde a todos.